E deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você já percebeu que existem textos tão antigos, tão conhecidos, que a gente repete, repete e repete, mas quase nunca para analisar o que eles realmente estão nos ensinando sobre comportamento? E o mais curioso ainda, quando você tira disto o rótulo, o preconceito ou a forma como isso foi nos apresentado lá no passado, o que sobra é um mapa extremamente atual de mentalidade, decisão e maturidade emocional. E hoje eu quero te mostrar isso de uma forma diferente. Não como religião, não como um discurso, mas como uma estrutura prática de comportamento humano, aplicável à vida profissional, à liderança e às decisões do dia a dia. E talvez, no final desse vídeo, você perceba que esse texto sempre falou sobre você, só que ninguém tinha te mostrado dessa forma. Então vamos ao primeiro marco desse mapa. Pai nosso que estás nos céus. Antes de qualquer ação, esse texto ele começa com identidade. Ele nos fala de identidade, de pertencimento e referência. Todo ser humano precisa de uma referência maior do que o próprio ego para regular o seu comportamento. Quando o texto começa com Pai, ele estabelece segurança, direção e limite. Quando ele diz nosso, ele quebra o individualismo extremo e ativa a consciência coletiva. Na prática, o que isso significa? Profissionais sem referência decidem por impulso. Líderes sem pertencimento criam ambientes tóxicos. Pessoas que vivem só no meu perdem a visão sistêmica. E a pergunta aqui para você refletir: a partir de onde você toma decisões hoje? Do ego ou de uma referência maior que organiza as suas escolhas? Pense nisso. Segundo marco, santificado seja o teu nome. Aqui entra um tema muito importante que nos dá os alicerces: valores, respeito e reputação. Santificar não é falar bonito, é atribuir valor na prática. O comportamento revela aquilo que você respeita de verdade. Não é o que você publica nas redes sociais, não é o que você diz, mas é aquilo que você sustenta quando ninguém está te olhando. No ambiente profissional, isso fica muito claro. Cultura organizacional não é um discurso, é prática diária. Reputação pessoal não nasce do marketing, nasce da coerência. Quantas pessoas pedem respeito, mas não respeitam horários, processos ou acordos? A pergunta direta: o que você diz que valoriza? É o mesmo que o seu comportamento demonstra? Terceiro marco: venha o teu reino. Esse verso ele fala de direção. Ele nos dá visão, propósito e futuro. Todo comportamento serve a algum reino. Pense nisso. Pode ser o ego, pode ser o medo, pode ser o status ou pode ser propósito. Quando não existe visão, as decisões ficam curtas. Pessoas sem propósito, elas vivem apenas reagindo ao ambiente. Você já viu aquele profissional que ele é tecnicamente excelente, acima da média, mas ele não cresce, não evolui, não lidera? Na maioria das vezes, o problema não é capacidade, é falta de visão. E a pergunta importante: que tipo de futuro as tuas decisões de hoje estão construindo? Quarto marco: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui nós entramos num nível mais profundo. Esse verso, ele nos diz sobre maturidade emocional e autocontrole. Maturidade é alinhar desejo pessoal com princípios. Nem tudo que eu quero convém. Nem tudo que eu sinto deve me governar. Autocontrole vem antes da alta performance. Pessoas imaturas vivem em conflito.
Líderes eficazes sabem abrir mão do ego pelo resultado coletivo. E a pergunta sincera: você reage só para aliviar emoções ou age para construir resultados consistentes? Quinto, Marco, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse verso ele é extremamente prático. Ele quer nos dar uma direção clara para disciplina, constância e processo. O ser humano quer resultado sem processo, mas crescimento ele acontece no diário, não no extraordinário. Projetos promissores morrem por falta de constância. Pessoas desistem muito pouco antes do resultado aparecer. Alta performance não é intensidade ocasional, é disciplina sustentável. E a pergunta-chave: você está comprometido com o processo ou apenas apaixonado pelo resultado? Sexto marco: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui entra saúde emocional. Relacionamentos e libertação emocional. Mágoas viram filtros de percepção. E pessoas feridas elas tomam decisões defensivas. Ambientes com ressentimento têm baixa confiança. E sem confiança, não existe time forte. Perdoar não é concordar. É parar de carregar o peso na mochila, que distorce as nossas decisões. E a pergunta necessária: o que você ainda carrega que está sabotando a tua clareza emocional? Sétimo marco: não nos deixes cair em tentação. Esse verso, ele fala de autogestão, autoconhecimento e gestão de riscos. Pense bem, pessoas caem por excesso de exposição. Autoconhecimento evita armadilhas previsíveis. Bons líderes criam limites antes do problema acontecer. A maioria das quedas é repetição de padrão. E a pergunta direta: você conhece seus gatilhos ou só lida com as consequências depois? Oitavo marco: mas livra-nos do mal. Encerrando a progressão, esse último verso nos traz discernimento e escolhas conscientes. Nem tudo que parece bom é saudável. E nem tudo que dá prazer gera progresso. Discernimento é maturidade aplicada às escolhas. Decisões ruins quase sempre começam bem. O problema não é o começo, é o fim que elas produzem. E a pergunta final: você escolhe pelo conforto imediato ou pelo impacto no futuro? Quando você olha esse texto como um todo, fica claro que ele não fala de acaso, ele está falando de identidade. Ele nos traz valores, visão, autocontrole, disciplina, relacionamentos, limites e escolhas. Comportamento não nasce do nada. Ele nasce daquilo que governa a tua mente e orienta os seus valores e direciona as suas decisões todos os dias. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e comenta aqui qual desses pontos mais falou com você hoje. Porque entender comportamento é o primeiro passo para que eu possa mudar os meus resultados. Um beijo no coração e nós nos vemos por essa jornada.